Estendendo desde as pirâmides do Egito até as Ilhas Britânicas, o Império Romano foi um dos maiores impérios da história, influenciando a cultura, idioma, tecnologias e crenças do mundo ocidental. O contato com os deuses e o cuidado com o corpo eram partes vitais da sociedade romana. Para exemplificar melhor, lerei uma carta de um certo Honorato, que foi encontrada na região da Inglaterra entre 1500 a 275 d.C. Honorato, para o deus Mercúrio: queixo-me a sua divindade de um roubo de 2 rodas e 4 vacas, assim como diversos pequenos bens pessoais retirados do meu casebre. Peço ao espírito de sua divindade que não permita que a pessoa que me fez mal tenha saúde, nem permita que deite, sente, coma ou beba, seja homem ou mulher, garoto ou garota, escravo ou livre, enquanto não me devolver o que a mim pertence, e que se reconcilie assim comigo. Com reiteradas preces, peço à sua divindade que meu pedido faça imediatamente justiça, graças ao seu poder. Eu sou a Peppa. Esse é meu. Opa pessoal, eu não percebi que vocês estavam aqui. Mas bom, já que vocês estão, vamos falar mais um pouco sobre o Império Romano. Bom, eles acreditavam que ao enviar cartas aos deuses, eles iriam conceder os seus pedidos. Naquele caso, Mercúrio foi invocado por Honorato para não deixar o cara ileso. Toda a linguagem dessas cartas era de caráter tradicional e até jurídico, que explica as repetições homem ou mulher, garoto ou garota, escravo ou livre. Com isso, o suplicante procurava evitar a burla da ação reparadora por Mercúrio. Sabemos que essa carta foi escrita por alguém do povo, pelas palavras usadas e pelo emprego da palavra casebre para referir-se à sua casa. Documentos como esse comprovam, mais uma vez, que o número de pessoas alfabetizadas devia ser mais elevado do que em geral se pensa. A alma era uma importante parte da religião romana. As almas dos entes queridos falecidos eram chamados de manes. A sua veneração está relacionada com o culto aos antepassados. Com os espíritos menores, estavam também relacionados com os lares, os gênios e com os penates. Eram honrados durante a celebração da Parentalha e da Feiralha em fevereiro. A Parentalha era realizada na Roma Antiga. Para vocês que não sabem o que é Parentalha, era um festival designado aos mortos. E os familiares levariam coisa ao túmulo dos mortos, como oferendas que poderiam ser sal e pão embebedado. Também levavam flor, mas levavam violetas. Levavam mais violetas do que outras flores normais. A cultura romana é descendente da cultura helenística, período cultural e histórico no qual os elementos da cultura grega foram difundidos pelo mundo, sendo agregados por componentes da cultura ocidental, europeia, asiática e oriental. Os romanos, porém, têm o grande mérito de terem dado notável impulso aos conhecimentos oriundos da Hélade, notadamente no que se refere à medicina e higiene. Foram ainda disseminadores da cultura e do progresso, levados por eles às mais diversas e longínquas regiões. A lei romana das 12 tábuas, datando de 450 a.C., proibia o sepultamento no interior das cidades. Em vez disso, o cidadão comum era sepultado em um cemitério além do esquilino, que mais tarde foi transformado por Mecaenas em um magnífico parque. Os indivíduos mais prósperos, entretanto, eram sepultados em estradas importantes das cidades. Em Roma, a legislação contribuiu muito para o progresso da medicina e da higiene. Alex Aquila responsabilizava e fiscalizava os médicos por desídia, que desídia, no caso, é o desleixo, a falta de atenção por parte do médico com o seu paciente. Também, Alex Cornélia unia com deportação ou decapitação aqueles que causassem a morte do seu paciente.
Alex Cornélio também punia igualmente a prática do aborto. Roma, tal como na Grécia homérica, usava-se também a cremação de cadáveres, prática abolida com o advento do catolicismo. Nos fragmentos da tábua Heracliensis encontram-se consignadas medidas sanitárias relacionadas com inspeção de alimentos, cloacas, conservação de ruas, enterramentos e etc. Contra as febres da campanha romana eram invocados os deuses Febres e Méftis, que tinham templos no Esquilino, Quirinal e Palatino. Apolo, Marte, Castor e Pólux eram também venerados como divindades da saúde. A prática dos banhos está intimamente ligada à abundância da água. Nos primeiros tempos romanos, banhavam-se no rio Tigre e nos grandes reservatórios que tinham o nome de piscina pública. Só mais tarde, quando os costumes dos gregos e orientais foram introduzidos em Roma, é que os primeiros banhos públicos e privados foram construídos. Na adoção desse hábito higiênico, reconhece-se mais uma vez a marcada influência helênica. Olá pessoal, como vocês estão? Então vamos falar um pouco da higiene romana. Como se pode perceber, acabei de usar o sanitário. Vou lavar a mão aqui, venha, me acompanha. Dá para perceber que eu estou cuidando da minha higiene. E é, portanto, necessário falar que os romanos também cuidavam das higienes deles, como, por exemplo, em fontes termais. E quem tinha acesso a essas fontes termais, esses banhos públicos, eram os patrícios, que eram elites romanas. E vale a pena ressaltar que eles pegaram esses costumes dos povos etruscos. Abraço e espero que vocês tenham entendido o como o povo romano valorizava a higiene, como a gente ainda usa nos dias atuais. Abraço. Como em boa parte da história, é importante ressaltar que a higiene no período romano era algo considerado um luxo, visto que só quem pudesse pagar tinha acesso aos notórios banhos públicos e piscinas termais que marcaram a época, e só as classes mais altas podiam usufruir de água corrente, porque ela não chegava nas regiões onde ficavam os cortiços. Isso significa que os imperadores e todos os membros da realeza usufruíam incansavelmente da água, tanto fora como nos palácios e mansões, por meio de canos de chumbo ligados aos aquedutos. Já os pobres, que não tinham acesso à água corrente, faziam suas necessidades fisiológicas em penicos ou caixas armazenadas em cubas sob as escadas para depois serem esvaziadas em fossas localizadas em várias partes da cidade. A história romana é um dos assuntos que mais intrigam os historiadores. Saber o dia a dia e costumes de um povo tão antigo, mas que ao mesmo tempo influencia tanto nossa sociedade, é algo incrível de se estudar. Mas essa é só uma parte da história romana, pois muito mais a fundo, há muita riqueza disponível para ser estudada. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not